Paz do Senhor, meus queridos, bom dia, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a nossa vida de uma maneira rica, de uma maneira abundante, para a glória do seu nome. A Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram momentos de dor, momentos de incerteza e provação. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos trazer à memória é a cada dia, como se diz, a cada dia nós alimentarmos esse pensamento, é que no meio disso tudo, o Senhor, Ele está e estava moldando o caráter, estava preparando, essas pessoas para o seu propósito. Então nós precisamos ter isso muito vivo em nossa mente, porque muitas das vezes essas aflições, esses momentos de dor, de incerteza, de provações, eles tendem a cegar, a nossa mente, o nosso entendimento, e nós perdemos ali o rumo, a direção daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, pelo fato da dor, pelo fato das dificuldades. Então a palavra de Deus, ela traz para nós muitos exemplos, muitos exemplos. E no livro aqui de 1 Pedro, no capítulo 4, diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, o versículo 12 diz, olha, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, para vos tentar, como se isso fosse estranho. E muitas das vezes nós achamos, que as coisas são tão estranhas, coisas que acontecem conosco. É um fato estranho. Eu estava aqui tentando resolver um problema na minha casa de uma caixa d'água, que estragou, e fui tentar mexer e acabou que as coisas pioraram. Acabou que quebrou algo ali e água vazando e isso durante a noite e essa goteira caindo dentro de casa. Mas em certo momento eu falei assim, meu Deus, parece que os problemas eles vão aumentando, na nossa vida. Parece que você resolve um aqui, vem outro, resolve um, vem outro. E já aconteceu isso na sua vida? Isso acontece na sua vida? Com certeza, porque eu não sou exclusividade nisso, porque a palavra de Deus diz que isso acontece com todos os irmãos na face da terra, eles estão passando a mesma coisa. Imagina, eu poderia até achar que isso acontece só comigo, mas isso não acontece só comigo, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, eu tenho essa segurança nisso, entender que essas coisas acontecem conosco. Mas em meio a isso, aconteceu outra situação que foi, eu chamei uma pessoa para participar, para me ajudar a fazer esse serviço, e essa pessoa que veio, ela estava alcoolizada, e no momento ali que ele estava fazendo aquilo ali, eu estava falando com ele, não, vamos fazer isso aqui vai dar certo. E ele falou assim, vai dar certo, em nome de Jesus. Eu falei assim, amém. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Eu comecei a falar com ele, o Senhor tem o controle. O Senhor tem o controle. O Senhor tem o controle de tudo, fulano. E quando eu comecei a falar isso, esse homem, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e lágrimas desceram. Ele começou a pedir, Guilherme, ora por mim. Ora por mim, Guilherme, ora por mim. Eu falei assim, não, eu vou orar por você. Vou orar por você. Vamos terminar aqui, eu vou orar por você. E ali ele ajoelhou, naquele local onde nós estávamos, na laje. Ele ajoelhou e pediu oração, eu orei com ele. E ele me testemunhando que alguns anos atrás eu havia orado por ele também. E ele falou que foi liberto do crack, que nunca mais depois daquele tempo ele usou essa droga. E ele estava me pedindo ali hoje para que eu orasse para ele ser liberto da cachaça. E eu falei assim, vamos orar, porque o mesmo Deus que te libertou lá atrás é o mesmo Deus de hoje, e Ele pode, Ele quer, e Ele vai te libertar se você quiser.
e nós oramos. Então, diante de tudo isso, fizemos ali o que precisava ser feito, consertamos uma parte, né, do que precisava ser feito. Ele foi embora e eu, sentado depois aqui em casa, estava pensando, né? As aflições, as coisas estranhas que acontecem, as provações, as situações adversas que vêm na nossa vida. E em meio a tudo isso, eu tenho visto que Deus ele tem colocado pessoas para que eu possa abençoá-las. Deus tem colocado pessoas para que eu possa abençoá-las. Isso mesmo, eu possa abençoá-las. Mas através da minha oração, através daquilo que Deus tem colocado em mim, das minhas condições, Deus tem colocado pessoas para me orar, para me falar da palavra de Deus. E eu tenho visto isso nesses dias. Então, para nós, muitas das vezes parece coisa estranha, mas eu vejo que em tudo isso, o Senhor ele está, assim como eu falei aqui agora há pouco, moldando o nosso caráter, moldando as nossas vidas para que nós possamos ser participantes dos planos e propósitos que Ele tem aqui nessa terra, que são muito além dos nossos. Às vezes nós ficamos focados, né, naquilo que queremos, naquilo que precisamos, nos nossos sonhos, objetivos, e a nossa mente fica só nisso, o meu sonho, o meu objetivo, as minhas necessidades, é isso que eu quero, meu caminho. Não. E a palavra de Deus ela nos fala que os pensamentos e os planos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. É por isso que nós achamos estranho certas coisas que acontecem, porque nós estamos limitados em uma visão, uma compreensão terrena, e colocamos diante dos nossos olhos somente as nossas questões, as nossas coisas. E o Senhor ele quer que nós sejamos participantes neste mundo como sacerdotes, como um povo adquirido, como um povo que anuncia as grandezas dele. E é isso que o Senhor quer de nós. Não que ele não tenha preocupação em realizar em nossas vidas, né? Ele tem prazer em nos abençoar. Mas sobre coisas estranhas, né, que nos acontecem. Isso aconteceu desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos acontecendo isso, nós vemos, se a gente for olhar aqui, nós vemos Abraão, né? Foi um exemplo de provação e fé. Ele foi chamado a crer contra a esperança, ele foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde ia. Abraão, ele teve que esperar anos pela promessa de um filho, e depois ele foi provado a oferecer esse filho. Então a palavra de Deus diz que ele creu contra toda a esperança, né? E depois que aconteceu isso, ele se tornou pai de muitas nações. Depois, mas primeiro ele teve que sair da sua terra, da sua parentela. Depois ele esperou muitos anos para que ele pudesse ter o filho que Deus havia prometido. Depois que ele teve aquele filho, ele foi provado, o Senhor provou ele para que ele pudesse oferecer o seu filho como uma oferta. Mas em tudo isso, a palavra de Deus diz que Abraão, ele creu contra toda a esperança. Ele creu, né? Contra toda a esperança. Ele creu nisso. Nós vemos também José, que é uma história bem conhecida, né? José ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi esquecido pelos seus irmãos, ele foi abandonado pelos seus irmãos. Então, olha bem para você ver a história de José. Foi uma história de provação. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi acusado injustamente pela esposa, né? Ali onde ele estava. Ele foi preso. Depois, a gente vê que Deus estava preparando ele para governar e salvar muitas pessoas da fome naquela época. Então, José ele até fala lá em Gênesis 50, 20, ele fala assim, ó, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então veja bem como que o caráter dele foi moldado. Qualquer um de nós poderia guardar rancor, amargura e ressentimento, mas ele, com a visão de que Deus havia prometido a ele algo,
mesmo ele passando por todas aquelas situações da vida dele, ele não teve esse sentimento de ira, de ódio, de vingança, mas ele diz: olha, vocês planejaram mal contra mim realmente, falando para os irmãos dele. Mas só que Deus transformou esse mal em bem. Deus fez com que eu governasse. Deus fez com que eu, estando aqui hoje, eu tive e tenho hoje o poder e a capacidade de salvar muitas pessoas da fome que houve na terra, inclusive os seus irmãos. Então veja bem a provação, mas veja também o propósito que Deus tinha nisso. Moisés, também nós lemos sobre Moisés, ele foi provado, né? Ele teve medo no início, ele fugiu, depois ele foi rejeitado pelos seus que ele tentou ajudar. Ele ficou 40 anos no deserto, né? E depois, quando Deus o chama novamente, né, para ir ao Egito, para de fato, né, ajudar ali aquele povo a sair do Egito, o povo teve resistência da parte dele. Ele enfrentou, né, ali Faraó, mas ele mesmo diante disso, ele fala lá em Êxodo 14:14, ele diz assim, ó: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então veja como aquele homem teve o seu caráter moldado diante daquela situação ali na vida. Ele falou com o povo: olha, fiquem tranquilos, o Senhor vai lutar por vocês, fiquem calmos, fiquem calmos. Então o Senhor fez daquele homem um homem corajoso, ele fez daquele homem um líder, né, que foi usado para conduzir aquele povo para fora do Egito. Então nós vemos também uma história bem conhecida, que é a história de Jó. Todos falam de Jó, todos falam que desejam ter a paciência de Jó, mas a verdade é que a paciência de Jó ela foi provada. A paciência de Jó ela só é falada, ela só é demonstrada pelo fato de que, através das provações que ele teve na sua vida, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu fiel, mas ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu a sua saúde, e ele não entendia o motivo. Nós vamos ler lá a palavra de Deus, em vários momentos ele fica sem saber: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, será que eu pequei? Senhor, por que isso, por que aquilo? E a palavra de Deus nos mostra que o Senhor nem o respondeu, o Senhor nem o respondeu às perguntas dele, mas o Senhor mostrou para ele quem que ele era. O Senhor mostrou para ele que ele tinha o controle. O Senhor mostrou para Jó que ele tinha o controle de todas as coisas, mas ele foi provado por essas perdas, ele foi provado pelo desprezo das pessoas, até mesmo a sua esposa, né, falou com ele: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele permaneceu ali íntegro diante do Senhor, ele permaneceu confiando no Senhor, mesmo não entendendo aquelas coisas estranhas que aconteceram na sua vida, mas ele permaneceu firme. E a gente vê que o propósito disso tudo foi mostrar a fidelidade dele em meio ao sofrimento. E é por isso que ele fala lá em Jó 19:25, ele diz: ó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive e que ele por fim se levantará. Então ele fala isso: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Então é o que nós precisamos dizer nesses momentos: olha, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive, eu sei que ele se levantará em algum momento. Então, ele permaneceu fiel diante do Senhor, e é o que nós precisamos fazer. Nós não devemos nos irar para fazer o mal, nós não devemos nos irar para pecar contra o Senhor, nós não devemos irar para amaldiçoar Deus, abandonar o Senhor. Pelo contrário, nós devemos continuar crendo na nossa vida diante do Senhor e crer que eu sei que o meu Redentor vive. Davi também é um exemplo. Ele foi ungido, mas ele foi perseguido. Então, ele já era rei, mas ele teve que fugir de Saul por anos fugindo de Saul, Saul querendo matar por causa da inveja, Saul querendo o prejudicar por causa da inveja, mas ele já era ungido rei. Mas quantos anos que Davi ele viveu fugindo por causa da inveja de uma pessoa? Mas
ele deixa para nós um salmo que é bem conhecido, lá o Salmo 23, ele fala assim no versículo 4, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum,